com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui em mais uma noite de domingo para adorar, para exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso, este que é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória, para todo sempre. Meus irmãos, há algum tempo eu venho meditando sobre algumas coisas que a igreja tem vivido nesses últimos dias. É bem verdade que nesses últimos dias nós temos passado por muitas situações adversas, por muitas batalhas, por muitas lutas. Lutas essas que são externas e lutas também internas. O inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. Todos os dias ele arquiteta, se eu posso falar assim, produz planos para destruir a igreja do Senhor. Não é simplesmente derrubar, não é simplesmente ferir, mas é destruir, é desfazer, é aniquilar. Ele não tem brincado. Então, meditando nas lutas cotidianas, nas guerras que travamos, espirituais, mentais, internas ou externas, eu orei a Deus para que trouxesse uma mensagem ao meu coração. Tive algumas revelações da parte do Senhor e na noite passada tivemos um encontro familiar e Deus trouxe uma mensagem e Deus disse: leva a minha igreja. E eu estou trazendo. A revelação que o Senhor trouxe ao meu coração dizia o seguinte: que o meu povo está cansado. O inimigo está esgotando a força da minha igreja. Talvez você tenha passado muito tempo andando em um deserto. E você olha para um lado, olha para o outro lado, olha para a retaguarda, olha para a sua frente, e você não vê nada, nenhum caminho aberto, você só vê um monte de areia, um monte de sequidão, uma direção infrutífera para todos os lados, e você se vê sem direção, sem um caminho. Para onde eu irei? Deus diz no meu coração que muitas pessoas essa noite estão aqui com esse sentimento no coração. E Deus trouxe uma mensagem para o teu coração essa noite. E a mensagem é: Deus prepara caminho no deserto. Quem crê que Deus? Eu também creio. Irmãos, o deserto não é o teu lugar final. O deserto não é um lugar para você morar, viver. O deserto é um lugar de transição. O deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é para o crente como o fogo é para o ouro. É um lugar de provação, é um lugar de temperamento, é um lugar onde você vai adquirir ferramentas essenciais para que você possa vencer. Então o deserto é algo que não deve ser eterno na vida do crente, mas também é necessário
para te tornar mais forte. Mas a mensagem de Deus para o teu coração essa noite é: Deus prepara o caminho no deserto. Deus prepara o caminho no deserto para quem não desiste de caminhar. Talvez o seu deserto tenha sido tão intenso, tão forte, e você várias vezes pensou em desistir, pensou em parar, olhou para trás, pensou consigo mesmo: será que estas coisas não cessarão na minha vida? Talvez você já se perguntou: o que eu fiz para que estas coisas acontecessem na minha vida? Eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fiz as coisas de forma coerente com a palavra de Deus, e por que eu estou passando por estas dificuldades? Deus prepara um caminho para quem não desiste de caminhar. Você quer ter vitória, meu irmão e minha irmã? Então não desista. Continue andando. Continue andando. Às vezes parece que o deserto vai fazer com que você seja destruído, engolido. Mas o que Deus te diz nessa noite é: continue a marchar. Continue a andar. Não olhe para trás. Confie no Deus que está falando contigo nesta noite. Primeiro ponto, eu gostaria de usar como texto base, no livro de Isaías, capítulo 40, e verso 3, e ainda no mesmo livro, o capítulo 43, verso 19. O 40, versículo 3, vai dizer o seguinte, se puder colocar aqui: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda do nosso Deus. A voz que clama no deserto, ela não clama fora do deserto, depois que o deserto passa. Não sei se vocês conseguem entender isso aqui, ó. A voz, ela não clama depois do deserto. Ela clama ainda no deserto. Não é assim que está escrito? Quantas vezes está tudo bem, está tudo uma calmaria nas nossas vidas, e nós esfriamos espiritualmente? Muitas vezes isso acontece. Quando tudo está bem, nós pouco procuramos a Deus. Nós relaxamos na nossa vida espiritual, na oração, no relacionamento, no diálogo com Deus, quando tudo vai bem. Isso é uma característica humana. Mas o texto diz: a voz não clama depois do deserto, ela clama dentro dele. Deus, ele fala em cenários adversos. Você pode prestar atenção. O período que Deus mais falou na vida dos irmãos que estão descritos na palavra de Deus foi no meio da adversidade. Era quando tudo parecia sem saída, e Deus vinha e falava, Deus vinha e providenciava, Deus vinha e dava um escape. Deus fala quando o cenário é adverso. O deserto não cancela a promessa. O que foi que Deus te prometeu, irmão? Quando Ele te chamou, Ele disse o que ia fazer com a tua vida. Ele disse que ia te usar para ganhar multidões. Ele falou que ia te usar para louvar. E as pessoas sentiriam o poder de Deus, pessoas seriam curadas, seria manifesto o poder do Senhor. Ele falou o quê? Que quando você colocasse a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. Irmãos, nós temos muitas promessas sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer nessa noite, o deserto o qual você está vivendo, está passando,
não cancela a promessa que Deus lançou sobre a tua vida. A promessa ainda está de pé. Você vai vencer, você vai conseguir, mas você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar na posição que Deus te chamou. No deserto, a promessa ela não é cancelada, mas o processo para que você chegue nelas é ativado. A igreja não está perdida porque atravessa desertos. Ela está sendo posicionada para ouvir a voz de Deus. Está difícil? A caminhada está árdua? Os seus pés estão doendo de tanto andar? Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus está te posicionando essa noite. Deus está te posicionando ao local onde você ouvirá a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem de Deus essa noite. Mas o Senhor está te dizendo que o deserto não será o teu fim. O Senhor está dizendo nessa noite que você atravessará esse deserto se você estiver disposto a caminhar. Ele, apesar de ter o poder para te teletransportar de um ponto A para um ponto B, Ele está dizendo nessa noite apenas que marche. Deus prepara o caminho enquanto o povo caminha pela fé. Já se foi muito falado sobre fé aqui neste altar. O que é a fé? Parece que, volta e meia, nós esquecemos do significado de fé. Irmãos, nós precisamos andar não por vista, mas pela fé. O que é não por vista? A gente olha e vê uma sociedade podre, princípios podres, muitas coisas terríveis acontecendo, o qual há muito tempo não se ouvia. Nós vemos tudo isso acontecendo. Isso é a nossa vista. E algo dentro do nosso racional, do nosso intelecto diz, não tem jeito para esta nação. Não tem jeito para esta humanidade. Não tem jeito para isso ou para aquilo. Mas Deus hoje te levanta, te pede para que você olhe com os olhos da fé. Talvez você está olhando a situação dentro do teu lar, um caos, e você diz, não tem jeito para esta pessoa. Mas Deus está dizendo, tem sim. Você precisa olhar com os olhos da fé. Você não tem que olhar como as coisas são no real, no natural, porque você não é só um ser humano feito de carne e osso, você também é espírito. E você tem que passar a ver as coisas de forma espiritual. Veja como se já tivesse sido aquilo que você quer que seja. Como se já fosse real, como se você já tivesse recebido. Muitas pessoas têm um filho que vive no mundo das drogas, isso não é uma realidade. Muitas pessoas estão aprisionadas no mundo da pornografia e não conseguem se libertar. Muitas pessoas estão sendo assediadas moralmente nos seus trabalhos. São várias situações, mas Deus te manda hoje olhar para estas situações com um olhar de fé, de que algo está sendo gerado, mudado, que algo no mundo espiritual está acontecendo para que esta situação mude. E de fato as coisas começam a mudar. Deus, lá em Êxodo, põe aí para mim Êxodo capítulo 13, versículo 21. Olha só essa passagem. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar
para que caminhassem de dia e de noite. A gente observa aqui que com o povo de Deus, ele não mostrou um mapa, ó, vocês vão fazer isso aqui, vão chegar aqui tantos dias. Ele não mostrou, ele não foi um GPS ali, naquele primeiro momento. Ele não revelou um trajeto. Muitas vezes a gente caminha sem saber para onde. Mas ele garantiu uma presença constante. Você vê que era a presença dele, como uma nuvem de dia, e à noite como uma coluna de fogo. Então, Deus, ele garantiu uma presença constante. O caminho foi sendo revelado dia após dia. Dia após dia, passo após passo, Deus ia se revelando, ia mostrando a direção. Muitas vezes nós vivemos uma ansiedade sem fim, querendo adiantar os processos de Deus, e não é assim que funciona. Deus, ele não te mandou saber de todas as coisas. Não é isso. É sobre confiança, é sobre fé. Se você já souber o caminho, como você manifestará a sua fé? Não há como. Então, Deus, ele te dá uma ordem: marche, ande, vá para cá, vá ali. E ele vai te dando as direções. Ele não te mostra um mapa, mas ele garante que ele está contigo em cada passo que você der. A fé não é saber o destino final, mas é confiar em quem está sendo o seu guia. Quem é que está direcionando a tua vida? Quem é que você está botando na frente da tua vida? Meu irmão, esse teu Deus, ele não te deixa perdido. Ele não te deixa enganado. Ele tem chamado a sua igreja a ter plena confiança, mesmo passando pelo deserto. O caminho se abre no momento da obediência. Lá em Êxodo 14, verso 13. O que está escrito lá? Vamos lá, 14, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estais quietos e vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O povo estava sem direção, irmãos. Eles estavam ali num ponto, em frente ao mar, sem saber, e agora? O que será de nós? Nós vamos morrer. Lá atrás veio o faraó, com sangue nos olhos, querendo nos destruir agora. E agora? E aí? O que é que nós vamos fazer? Moisés, tu nos trouxe aqui para a gente perecer, para a gente morrer. E essa foi a resposta. O mar não se abriu antes da ordem de avançar. A gente pode perceber que primeiro, Moisés dá uma ordem direcionada por Deus: marchem. E quando eles começam a marchar, então o mar começa a se abrir. O mar não se abre antes da ordem de avançar. Deus age quando o seu povo decide obedecer. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, no racional, primeiro vem a fé e depois vem o caminho aberto. Você está esperando o caminho se abrir para você ter fé, irmão? Você está esperando as coisas se endireitarem na tua vida para que você manifeste a fé? Deus não te chamou para ser covarde, irmão. Deus te chamou para ser um guerreiro valente, corajoso, destemido. Então, a fé vem antes do caminho ser aberto. A fé vem antes de você ver a árvore produzir frutos. A fé vem antes da colheita abundante. Se você não manifestar a sua fé, você não verá o mar se abrir. Essa é a verdade. Nós precisamos manifestar a nossa fé. A nossa fé ela é manifesta em ações.
em palavras, em posicionamento, em confiança, em todas estas coisas, ela é manifesta. O que você tem falado? Tem manifestado a sua fé? Você tem agido como uma pessoa perdedora, se vitimizando? Ou você tem se posicionado como um homem ou uma mulher de Deus que sabe que Deus é poderoso e Ele é fiel para cumprir as suas palavras e as suas promessas? Deus está chamando o seu povo para um tempo em que a fé precisa ser manifestada através do que se fala, através de como se age, através das suas ações, através até mesmo da sua postura corporal. Deus está chamando homens e mulheres para serem guerreiros e guerreiras dele. Deus abre o caminho onde a fé decide não recuar. Sabe aquele momento tão difícil que às vezes a gente passa, que é um ápice da dificuldade? E no último momento Deus chega com uma solução que você e nem ninguém estava esperando, mas Deus chega com essa solução. Deus chega nesses momentos quando a sua fé decide não recuar. Quando você continua na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Parece coisa de louco, de maluco. Mas é isso mesmo, irmãos. Para a lógica do mundo lá fora, nós somos como os loucos. Não existe uma racionalidade humana para discernir essas coisas. Alguém lá fora pergunta como esse cidadão continua avançando, mesmo com essas situações, mesmo com esse caos, como ele consegue ter um sorriso no rosto? É porque eles não sabem o Deus que nós conhecemos, o Deus o qual nós dependemos, o Deus que é o nosso provedor, o Deus que traz o alimento à nossa mesa, o Deus que provém as nossas necessidades. Se tu está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus proveu as tuas necessidades. Se você está aqui nessa noite, com saúde, se você pode puxar mais uma vez o oxigênio antes de levantar da sua cama, é porque Deus te sustentou nesse dia. Então o nosso Deus, Ele é o nosso Deus provedor. Deus sustenta a caminhada até o fim. Voltando no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Diz assim, não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Essa palavra é para ti nessa noite. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Deus está te falando, minha irmã e meu irmão. Está difícil? Está dificultoso o caminho? Seus pés estão calejados de tanto andar? Você para em algum lugar e tem vontade de chorar de tanta luta que você está passando? O Senhor está dizendo que é Ele que te fortalece. O Senhor está falando nessa noite que é Ele que te sustenta. O Senhor está falando nessa noite que é Ele que te conduz para o lugar onde Ele quer te levar e que é um lugar onde os teus pés estarão em lugar largo, em lugar espaçoso, com tranquilidade, um oásis. Deus, Ele tem isso para a tua vida, irmão. A vida não é só deserto, a vida é um lugar de transição. O deserto é um lugar de transição. O deserto é um lugar de passagem. Não aceite, não monte a sua cabana no deserto. Não estabeleça grandes construções no deserto, é tudo provisório. Deus tem algo grande para mim e para você. Mas você precisa tomar posse disso.
Isso é posição. Isso é fé. Deus tem algo grande e poderoso para mim e para você. Deus não promete ausência de lutas, mas Ele promete o sustento. O cansaço não anula a promessa. Você está cansado, mas continua perseverando. Tem coisa grande te esperando lá na frente. É só não desistir. A presença de Deus é maior do que qualquer dificuldade do percurso. Sabe aquelas pedras de tropeços, os embaraços, as dificuldades? Isso tudo é menor do que o teu Deus. O nosso Deus é o Deus que limpa as veredas para os filhos deles passar. Aleluia. Quem perseverar, verá o caminho preparado. Em Isaías 43, no verso 19, vai dizer assim: eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você sabe o que Deus está te falando nessa noite? Está difícil, irmão? O sol talvez esteja escaldante no deserto da tua vida. Talvez você está olhando sem direção. E nesse momento a única coisa que vem na tua cabeça foi: eu tenho que procurar Deus. Porque é assim mesmo. Quando a gente está na luta, irmão, a gente procura mais Jesus. A gente deveria procurar Ele assim em todas as ocasiões. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que neste deserto, imagina agora com os olhos da fé. Fecha os olhos aí. Fecha os olhos aí. Vamos imaginar. Imagina que no deserto em que você está vivendo, um deserto cheio de areia por todos os lados. Dá uma volta aí na tua mente e vê a quantidade de areia de todos os lados. Um sol escaldante. Mas Deus está dizendo para ti nessa noite: meu filho, eis que eu providencio um caminho no meio do deserto para vós. Agora imagina Deus abrindo esse deserto, agora como o poder muito poderoso de Deus começa a abrir uma vereda no meio do deserto. E agora o que estava sem direção tem uma direção. O caminho está aplanado, o caminho está aberto. E você verá ao longe a terra da promessa que Deus fez para a tua vida. É isso que o Senhor está te falando nessa noite. Ele pede que você visualize essas coisas. Que você pense no que é do alto. O Senhor está preparando o caminho para você, meu irmão. O Senhor está preparando um caminho para você, minha irmã. Você que pensou que não ia conseguir. Você que não sabe nem como chegou aqui hoje. Com um sentimento de tristeza tomando conta do teu coração. Com um sentimento de angústia. Quantas vezes você se pegou com uma tristeza profunda lá no seu quarto, na sua casa, sentado no seu sofá, de repente veio aquela tristeza, roubando a sua alegria. Toda vez que ela vier, você lembra desta imagem que você viu agora. Um caminho sendo aberto no deserto. E você vai dizer, mesmo que eu esteja passando por estas coisas, mesmo que tudo esteja tão difícil, eu acredito no meu Deus. Eu acredito no caminho que Ele está abrindo no deserto para mim. Eu acredito que logo, logo o Senhor me tirará do aperto. Eu acredito que o Senhor já tem preparado o meu escape.
Aleluia. O Senhor tem te dito nesta noite que Ele é fiel e não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. E Ele diz também que junto com a tentação dará também o escape. Aleluia. Meu irmão, você não vai morrer no deserto. Diga assim: eu não irei morrer no deserto, porque o meu Redentor vive. Aleluia. Meus irmãos, o poder da declaração profética sobre a tua vida é muito grande. Não deixe de falar coisas positivas ao teu respeito. Não deixe de abrir a tua boca e profetizar. Você é um profeta. A tua boca, a irmã Dalci falou uma coisa muito interessante. Ela disse que é um documento, todas as palavras que saem da tua boca. É um decreto. Você foi dado autoridade através da palavra do Senhor sobre a tua vida, para que você exercitasse isso. Então decrete sobre a tua vida: eu já venci. O Senhor, meu Deus, está no controle, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor tem criado uma porta para mim onde não tem porta. É isso, irmão. Nós temos que manifestar a nossa fé. Senão nós iremos sucumbir no deserto. Eu não quero morrer no deserto. Eu quero sair dele. Então eu continuo marchando, andando, um passo de cada vez. Mesmo que às vezes pareça impossível um passo. Mesmo que às vezes o seu pé esteja pesando 1 tonelada, a ponto de você quase não conseguir fazer isso, ó. É muita pressão, é muita dificuldade. Deus sabe o que você está passando, meu irmão. Ele sabe a tua luta, Ele sabe o que você está enfrentando, tudo que você tem que arrastar sozinho nas tuas costas. Mas Ele manda te dizer que se você perseverar até o fim, você chegará na terra prometida. Você receberá as promessas dele para a tua vida. Você será restaurado. A Bíblia diz que as tuas forças serão renovadas a cada dia. Então acorde, e o primeiro pensamento que vem na tua mente: agradeça a Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, porque eu acordei mais um dia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho 2 braços, 2 pernas, tenho saúde para andar, consigo trabalhar. Comece a exercitar o agradecimento a Deus. Deixe de murmurar. Vocês já ouviram aquele hino? Em vez de murmurares, canta. Quem aqui já ouviu esse hino? É um hino antigo. Muita gente não conhece, mas ele diz: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Irmãos, não murmureis. Não reclamem das vossas vidas. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos sustentou. Mais uma vez eu falo isso. O Senhor nos deu tudo o que nós precisávamos para esse dia. Ele diz: olha os passarinhos do campo, olham as ervas dos campos. Eles não trabalham, não tecem nem fiam, mas o Senhor dá a provisão que eles precisam para cada dia. E aí ele pergunta ao final e diz assim: vale mais este do que vós? E hoje eu faço essa pergunta para todos os questionamentos de vocês. Será que valem muito mais os animais que estão lá fora que vocês, que são filhos de Deus? Eu quero dizer que o amor de Deus sobre a vida de cada um aqui é muito grande. Todo mundo sabe isso, mas eu quero reiterar isso aqui. O amor de Deus sobre a tua vida é muito grande, irmão. Deus, Ele tem cuidado de ti. Ele diz que nem um fio de cabelo cai da tua cabeça se não for da permissão do nosso Deus. Está tudo debaixo da potente mão do Senhor. Não está nada fora do controle, apesar de que parece que está fora do nosso controle, mas do nosso Deus nada foge do controle. O nosso Deus tem todo o controle nas mãos. Então, nós temos que crer nesta palavra. Não adianta nós virmos aqui na igreja
apenas por um ritual. Eu tenho que ir na igreja porque hoje é domingo. Nós temos que viver Cristo na nossa vida, viver a sua palavra na nossa vida. Isso é metanoia, mudança de mente. Isso é arrependimento, frutos de arrependimento. Isso é uma verdadeira conversão. Isso é um verdadeiro avivamento. Avivamento não quer dizer barulho humano. Não quer dizer que é errado o barulho humano. A glória a Deus, a celebração, a alegria, o choro, tudo isso é válido. Se não for apenas emoção humana. Tudo isso é válido se trouxer frutos verdadeiros, transformação, renovo espiritual, fortalecimento. É disso que a igreja nesses dias precisa. É disso que eu preciso todos os dias. Eu preciso ler um versículo da Bíblia e sentir a presença de Deus ao ponto de me derramar, mesmo sozinho, na presença do Senhor. Já faz quantos tempos que talvez você não tenha chorado na presença de Deus? Não tenha se derramado na presença de Deus? Irmãos, é nesse momento que Deus renova as tuas forças. É nesse momento que Deus transforma a tua fraqueza em força. E Deus quer ter esse relacionamento com os seus filhos. Ele chama a sua igreja a ter um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento é feito, é cultivado todos os dias. No secreto do seu quarto, onde ninguém está te vendo. Você se ajoelha ali, só você e Deus. E Deus revela coisas do alto para você. Enche o seu coração. Te dá forças para continuar caminhando nesse deserto até você sair dele. Você precisa lutar por você. Você precisa lutar por você. Não é você pedir oração para o irmão. É você lutar por você. É você se posicionar. Deus está falando isso no meu coração. Não está dentro aqui do esboço. Deus está pedindo para te falar nessa noite. Ele está dizendo, olha, você precisa lutar por você. Você precisa se reunir com a tua esposa ou com o teu marido e com os teus filhos e orar juntos. E orar juntos. Às vezes a tua casa está sucumbindo, os muros estão caindo, o teto está a ponto a desabar porque você já não ora mais. E Deus não quer que você apenas ore sozinho no teu lar. Ele quer que você tenha comunhão na tua família e orem juntos. O diabo não quer que isso aconteça. Faça um teste. Comece a orar. Faça um teste. Olha, estabeleça na sua casa. Nós iremos orar 3 dias todas as semanas. Você vai ver como o diabo vai se levantar para você não fazer isso. Intriga, picuinha, brigas, alguém vai ficar com raiva um do outro, não vai querer participar. É assim, irmão. É desse jeito que o diabo faz. Ele planta a divisão. E você, se der lugar para o inimigo, você perde as bênçãos. É isso, irmão. Por isso que eu estou falando desde o início, o Senhor mandou eu falar para você. Deus chamou você para ser como um guerreiro, uma guerreira. É porque você vai precisar lutar, irmão. É porque você vai precisar tirar a espada da bainha. É porque vai ter momento que você vai ter que segurar aqui o seu escudo e a espada no outro lado, e você vai ter que ir para a porrada com o lado espiritual. É isso. Você quer vencer? Se posicione. Você quer sair do deserto? Poder da oração. Junte a sua família e ore. Estabeleça horários para que você ore. Isso é uma orientação que vem do alto, que vem de Deus para você nessa noite. E eu pergunto mais uma vez, você quer romper o deserto que você está vivendo? Se posicione. Não é época de brincar mais não. Já passou esse tempo. Está tudo muito difícil lá fora, você vê a situação. Não dá mais nem para ligar a TV, que nós vemos barbaridades.
E como isso não vai chegar na tua casa? Se você se posicionar. Se você estiver diante de Deus. Se você estiver de pé em oração com a tua família. Deixando as diferenças de lado. Todo mundo tem diferença. Mas agindo com a mente transformada e renovada em Cristo. Sabendo que coisas acontecerão para que impeça aquilo de acontecer na tua casa. Eu vou falar mais uma coisa que veio do alto para você essa noite. Tem muita gente que prolongou a bênção. A bênção estava na distância de um braço. E por causa das atitudes, se afastou a bênção do alcance de vocês. Muitas bênçãos. Por causa das atitudes. Deus está chamando a sua igreja a ter sabedoria, a ter discernimento espiritual, a discernir as coisas, irmão. Deus, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Você tem uma arma mais poderosa do mundo dentro de você. Ele te mostra o que o diabo quer fazer. Ele te mostra e te revela os planos dele para a tua vida. Ele te direciona. Ele te consola. Ele renova as tuas forças. Ele te dá forças para vencer. Mas se você não se preocupar em usar isso em benefício vosso, as bênçãos serão afastadas do teu alcance. Nós conseguimos ver isso lá em Êxodo. O povo, geograficamente, poderia ter feito aquele percurso em pouquíssimos meses. Eles passaram 40 anos no deserto. Você quer passar 40 anos nesse deserto? Estou trazendo a reflexão dos irmãos. Eu não quero passar 40 anos no deserto. Então, irmãos, vamos vigiar, principalmente dentro do nosso lar. Eu vou falar mais duas coisas aqui. Uma vai ser uma repetição, novamente. Peço desculpa dos irmãos, mas o Senhor me orienta a trazer isso para vocês. Vocês já viram um soldado na guerra sem capacete? É mais comum a gente ver com capacete. Por quê? Porque está cheio de sniper, cheio de atiradores. E onde é que eles miram? Na mão? No braço? Na barriga? Se acertar ali. Mas eles sempre miram onde neutraliza de uma vez. É na cabeça. O diabo não é diferente. Ele quer atingir as vossas mentes. Protegei as vossas mentes, irmãos. Guardai as vossas mentes. Não deixe que o inimigo plante sementes malignas no vosso entendimento. Tenham sabedoria dentro do seu lar. Tenham sabedoria para lidar com o seu cônjuge, com os seus filhos. Tenham sabedoria para dar uma resposta no seu trabalho. Pense antes de fazer qualquer coisa, porque o diabo está mirando na tua mente. E se ele desestabilizar a tua mente, irmão, o resto todo desmorona. Ele quer fazer com que você pense que você é um doente, uma doente. Ele quer fazer com que você pense que está todo mundo certo e você errado, ou o contrário disso. Ele quer implantar complexo de inferioridade na sua mente. Dizer que você não conseguiu, que você não vai conseguir, que você não é ninguém. Chuta que é macumba. Isso é coisa do diabo. O Senhor te chama para ser vencedor, guerreiro, guerreira. Toda vez que vier um pensamento dos infernos desse aí, repreende em nome de Jesus. Toda vez que você pensar em ficar com raiva da sua esposa, do seu marido, sei lá, do seu filho, repreende em nome de Jesus. Vê além da circunstância da carne humana, do material, vê o espiritual.
que está agindo por trás daqui, o que o diabo quer fazer ali. E age como um guerreiro. Então, proteja a vossa mente. Proteja a vossa mente, irmão. Põe um capacete, Efésios 6:10. Está lá escrito o que você precisa. Efésios 6:10, irmão. Eu não preciso ficar aqui falando palavras de difícil compreensão, não. A palavra de Deus é algo que precisa só ser compreendido. Todo mundo está entendendo aqui o que Deus está falando? É isso que nós precisamos. E o Senhor vai nos conduzir à terra prometida. E o Senhor vai nos levar com tranquilidade, sabendo que a vitória já é nossa. E o Senhor vai, assim como lá no Salmo 23, nos guiar aos pastos verdejantes. Sabe o que é o lugar de pastos verdejantes? É lugar de comida em abundância, é lugar de tranquilidade. Agora, em vez do deserto, eu imagino ali um campo sem fim, com aqueles pendões de grama bem verde, balançando ao vento, os passarinhos cantando, aquela paz que só Deus pode nos dar. Entendeu? É essa leveza que Deus quer no teu coração. Então, para aqueles que vieram desanimados, tristes, desencorajados, cansados de tanto andar, com os pés doendo, de tantos calos, Deus está te dizendo: ei, isso é só um tempo. Isso é só um momento. Só continua andando. Só falta mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, viu? Tá bom? Só mais um pouquinho. Continua andando. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Eu te dou a minha paz. Você vai chegar porque eu estou contigo. Eu serei aquela nuvem que te cobre durante o dia, para que o sol não te queime. E eu sou a coluna de fogo à noite, para que você não morra de frio. Amém? Todos entenderam? A paz seja no coração de vocês, meus irmãos. Que a alegria seja no coração de vocês nessa noite. Que vocês sejam restaurados. Que vocês tenham mais força. Vocês estão sentindo o renovo nesse momento? Porque eu estou sentindo. Que a força do Senhor esteja com vocês. Que os corações de vocês sejam preenchidos de tudo o que vocês precisam. Que o celeiro de vocês não esvazie nunca. Mas que vocês tenham como ajudar outras pessoas. Que a provisão de Deus esteja sobre a tua casa. Que a saúde corra nas tuas veias. Que as tuas células sejam renovadas. Que o teu falar mude agora o que era para a morte seja para a vida. É isso, irmão. Vocês estão sentindo a paz de Deus aí? É porque o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Ele veio pessoalmente trazer essa mensagem para vocês. Ele veio dizendo: filhinhos, não fiquem tristes. Não se cansem muito. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu estou com vocês. É isso que ele está dizendo nessa noite para vocês. E aí eu queria, com a permissão do pastor Sérgio, encerrar esta mensagem, agradecendo a Deus primeiramente, declarando sobre a vida dos irmãos que vocês são mais que vencedores, que nós louvemos mais uma vez o hino que a irmã Amanda trouxe, que é como é o nome do hino? Tem ciúme de mim. Mais uma vez, porque é desse jeito, irmão. O Senhor diz que Ele recolhe vocês assim como a galinha recolhe os seus pintinhos. Bota todo mundo ali debaixo da asa ali, ó, protegido, quentinho, seguro. É assim que o Senhor está fazendo com vocês nessa noite. Vocês estão debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Se quiser apagar aí, irmão, vou pedir para todos os irmãos se colocarem de pé. Que esse seja um momento de renovação espiritual. Que vocês sejam cheios nessa hora. Se derrame na
Presença de Deus. Não se preocupem com quem está do lado, que está te olhando. Esse é um momento que você pode se derramar na presença do Altíssimo. A Bíblia diz que todas as tuas preocupações, tudo aquilo que tira a tua paz tem que ser deixado diante da cruz. Então este é o momento. Deixe diante da cruz, nessa noite, aquilo que tira a tua paz. Aquilo que tem tentado destruir a tua vida, o teu sentimental, o teu emocional, tudo que for um problema na tua vida, deixe diante da cruz. Confie, Deus já está trabalhando nestas coisas. Deus já está trabalhando na tua vida, minha irmã. Deus já está trabalhando na tua vida, meu irmão. Basta você confiar, você crer. E grandes coisas você vai ver o Senhor fazer. Isso não precisa ser história de carochinha, não. Eu não preciso inventar muito, não. Está aqui, ó. O Senhor diz que vai fazer na tua vida. Então basta você confiar, você crer. Que o mais Ele vai fazendo, irmão. Acredite, confie. Ponha todos os seus dilemas aos pés da cruz do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor tem trazido renovo para a tua vida hoje. Que a presença dEle venha sobre a tua vida hoje. Que as tuas forças sejam restauradas. Que o teu entendimento seja restaurado. Que a partir desse momento você veja as coisas que Deus tem para ti. Imagina o caminho sendo aberto, o Senhor Jesus te chamando para que você passe por esse caminho. Imagina depois do caminho os pastos verdejantes. É isso que Ele tem para ti, meu irmão. É isso que Ele quer te mostrar nessa noite. Ele quer te mostrar que existe mais além da dor. Que existe mais além da dificuldade. É isso que Ele quer mostrar para ti. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Tá lindo, tá lindo. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Ele te ama, irmão. Ele te ama. Ele está hoje te dizendo isso. Oh, eu te fortaleço. Eu te animo. Eu te sustento. Aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória
e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele te ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Essa é a certeza que vem do alto. O Senhor Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Ele está neste lugar e Ele tem dito para ti nessa noite: filhinho, filhinha, eu te amo. Você não vai perecer no deserto. Aí não é o teu lugar. Você vai passar por esse deserto e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Então se derrame nesse momento. Se derrame nesse momento. Sinta a presença do Senhor invadindo o teu coração. Sinta a presença do Senhor visitando o teu lar. Sinta a presença do Senhor visitando o teu trabalho, a tua vida, tudo aquilo que não dava certo, que estava fechado para a tua vida, nesse momento está se abrindo, nesse momento está se abrindo. Eis que eu faço um caminho no deserto, eis que agora você tem a direção, e a direção é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo! Tu és lindo, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua presença, Senhor, nesse lugar. Nós te agradecemos, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado, Senhor. Somos Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Olha a graça de Deus inundando este lugar. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és digno de louvor. E hoje eu tenho certeza que Tu falou ao coração dos Teus filhinhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Conserve os Teus filhos com fé e esperança, com essa paz. Que essa paz não falte no coração deles. Que a certeza da vitória não falte no coração deles. Eu profetizo em nome do Senhor, meu Deus, que a vitória é do Teu povo, em nome de Jesus.